Estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós estamos entrando no ano do fluir de Deus. Posso ouvir um amém? Nós vamos viver, queridos, esse fluir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quando eu estava preparando essa mensagem, queridos, Deus estava falando comigo a respeito dessa mensagem, eu tive uma impressão assim de Deus falando comigo, essa é a mensagem do ano. Essa é a mensagem que vai balizar a sua vida nesse ano. E eu quero compartilhar essa mensagem com você. Essa mensagem eu creio que ela vai balizar, queridos, o nosso ano. Vai marcar o nosso ano. E nós vamos olhar para 2022, queridos, no final do ano e falar, aquela mensagem falou conosco. Posso ouvir um amém? Olha o que Apocalipse capítulo 22, versículo 1 nos fala, queridos, o nosso texto-chave. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o ano, queridos, temos a possibilidade de vivermos um ano sobrenatural. Temos a possibilidade, queridos, de viver esse ano, queridos, debaixo do fluir de Deus, queridos, porque Deus sempre nos dá uma direção. Posso ouvir um amém? Deus sempre nos dá uma direção, queridos. Deus sempre nos dá uma promessa. Agora eu e você, queridos, precisamos entrar nesse processo. Deus está balizando, queridos. Deus está apontando para uma direção. Deus está falando de um fluir, queridos. O fluir do rio de água viva, queridos. Esse rio que estava lá em Gênesis, queridos, na criação. Esse rio que estava em Ezequiel, quando Ezequiel teve a imagem. Esse rio que flui através de nós, queridos. A palavra de Deus fala assim, Jesus se levanta no último dia da festa, e ele fala uma coisa muito interessante, rios, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando estabelecemos, queridos, Jesus como nosso Senhor e Salvador, queridos, nós estabelecemos o trono de Deus aonde? No nosso coração. Da onde fluíam os rios, queridos? Debaixo do trono de Deus. Quando eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, Ele se torna o meu Senhor, queridos. Eu estabeleço o senhorio de Jesus no meu coração. Eu estabeleço o trono dEle no meu coração. Rios de água viva fluem desse trono. E nós temos essa possibilidade, queridos, de vivermos isso na nossa vida. Nós temos a possibilidade, queridos, de vivermos essas promessas, queridos. Mas cada um de nós precisa tomar a decisão de entrar nos processos. Cada um de nós, queridos. Olha o que Êxodo, queridos, capítulo 13, versículo 3 ao 5. Êxodo, capítulo 13, do versículo 3 ao 5 nos fala. Acompanhe aqui comigo. Moisés disse ao povo, lembrem-se desse dia, o dia em que vocês sairão do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá, portanto não comam pão feito com fermento. Hoje, o mês de Abibé, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos efeus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria, e a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Preste atenção aqui, queridos. O povo estava prestes a sair do Egito, queridos. Eles tinham a possibilidade de entrar em uma terra que emana leite e mel. Sim ou não? Deus deu a direção, queridos. Deus deu a promessa. Deus já havia prometido a Abraão que eles entrariam em uma terra, que Deus daria a Abraão um nômade, uma terra, queridos. Essa promessa vem para esse povo, queridos. Esse povo tinha uma promessa. Esse povo tinha a possibilidade de entrar nessa terra que emana leite e mel. Sim ou não? Eles tinham uma direção, queridos. Essa geração estava pronta para entrar numa terra boa. Mas eles não entraram. Eles não entraram na promessa. Por quê? Por que eles não entraram na promessa? Hebreus capítulo 3, versículo do 15 ao 9 nos explica. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Do 15 ao 19. Hebreus 3, do 15
ao 19. E como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e, mesmo assim, se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? O texto continua, versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, esse povo tinha direção, queridos. Deus havia prometido algo para eles, mas eles não entraram porque eles duvidaram da promessa. Eles não entraram, queridos, na terra prometida, queridos. Esse povo, queridos, que viu milagres, queridos. Esse povo que Deus tirou do Egito com mão forte, queridos. O Egito, queridos, era a capital bélica da época, queridos. Quando Deus tira esse povo de lá, queridos, há uma transferência de riquezas, queridos. O povo não sai de mão vazia do Egito, o povo quebra o capital do Egito. Eles saem com a riqueza do Egito, queridos. Deus abre o mar para esse povo, queridos. Mesmo assim, eles não creram. Mesmo assim, eles não entraram. Eles não entraram por quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus. Por isso, queridos, todos que ouvem a palavra têm a possibilidade ou não, têm a possibilidade e não a garantia de viver a promessa. Presta atenção aqui em mim. Nós ouvimos a palavra de Deus, queridos. Deus fala conosco, Deus nos direciona. Mas não é só porque nós ouvimos que automaticamente a vontade de Deus é estabelecida na nossa vida. As coisas de Deus, elas não acontecem de forma automática nas nossas vidas. É necessário um processo de amadurecimento, um processo de romper em fé, como nós cantamos. Olha o que Hebreus, queridos, capítulo 4, do versículo 1 e 2. Preste atenção, olha o alerta que o autor a Hebreus nos dá. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Cada um de nós tem uma promessa de entrar no descanso de Deus. Fala amém aí, queridos. De entrar no descanso de Deus. Tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles. A eles quem? O povo que saiu do Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Toda a palavra que você ouve de Deus, queridos, você precisa unir ela à fé. Você precisa misturar ela com fé. Deus está dando a promessa, queridos. Esse é o ano do fluir de Deus, amém? Esse é o ano. Agora, queridos, como resposta, misturamos a fé, aquilo que ouvimos, e vencemos a incredulidade. Misturamos a fé, queridos. O que Deus tem falado para você esse ano? Quais as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus tem instigado você? Aonde Deus quer te levar? Misture, queridos, com fé. Vença a incredulidade. Eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre os ataques à incredulidade e a vitória da fé. Números, capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós.
e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Queridos, o contexto desse texto, queridos, é o que? Moisés junta 12 príncipes, não eram qualqueres, queridos, eram 12 príncipes, um de cada tribo, e envia eles para espiar a terra. Eles olham a terra e me voltam com um relato desse. Mesmo Deus tendo prometido, mesmo Deus falado, mesmo eles tendo visto as 10 pragas, queridos, mesmo eles olhando o Egito, queridos, a maior potência mundial se dobrando diante de Deus, eles voltam com um relato desse. Olha o que o versículo 31 nos fala, vamos analisar verso por verso. Porque os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, a incredulidade sempre vai nos atacar, mostrando as nossas limitações. A incredulidade, queridos, sempre vai nos atacar, mostrando as nossas limitações. Não podemos. O que eles falaram? Não podemos atacar aquele povo. Não podemos. Quantas vezes você ouviu dentro de você: você não pode. O outro pode, mas você não pode. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Poder é poder, queridos. Sabe o que é poder? É poder fazer ou não. Por isso que podemos ou não podemos. Eu tenho poder de fazer ou não fazer. O Espírito Santo veio sobre vocês, te estabeleceu e te encheu do quê? De poder. Poder viver a vontade de Deus para a sua vida. Poder viver a vontade de Deus para a sua família. Poder é isso, poder fazer ou não. Quando eles olham, eles falam: não podemos atacar esse povo. Por quê? Porque a incredulidade sempre vai falar para você: você não pode. Só que nós fomos revestidos de poder. Você pode. Segundo a vontade de Deus, podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Eles poderiam atacar aquele povo, queridos? Claro que sim. Eles tinham uma palavra e eles tinham uma promessa. O que Deus tinha falado para eles? Vão e entrem na terra. O que Deus tem falado para você? Entre na terra. Entre na promessa. Viva a vida sobrenatural de Deus. Mas por que eles não atacaram, queridos? Porque eles são mais fortes do que nós. Preste atenção. Há poucos dias, queridos, esse povo, com a ajuda de Deus, tinha destruído a maior potência mundial. As 10 pragas, queridos, atacaram 10 deuses do Egito. E os 10 deuses cultuados no Egito se dobraram diante daquele povo de escravos. A ponto de essas notícias circularem ao redor, queridos, daquela região. Olha o que Raabe fala, queridos, mais de 40 anos depois da queda do Egito, da saída desse povo do Egito. Josué capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Passa-se 40 anos, queridos, Moisés morre,
Josué assume, Josué está diante da terra, manda espias, eles se encontram com a prostituta Raabe, Raabe esconde esses espias, por quê? Porque ela tinha muito medo, queridos, ela tinha o temor do Deus daquele povo, e olha o que ela fala: antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, ao qual vocês destruíram. Preste atenção, quando eles saem do Egito, queridos, a notícia se espalha, queridos. 40 anos depois, as pessoas ainda estavam com medo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, o inferno treme quando você se levanta. Eles sabem quem você é, queridos. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Deus tirou aquele povo, queridos, com mão forte do Egito, queridos. Eles poderiam entrar na terra. A Bíblia fica mais curta, queridos. Ia mesmo. Se eles entram, queridos, a Bíblia ficava mais curta. Não haveriam 40 anos de peregrinação no deserto, eles já entrariam na terra. Ah, pastor, pensei que era tudo predestinado por Deus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, em busca de um coração que seja totalmente dele, para ele mostrar o seu favor. Então, se é predestinado, por que ele procura? Os olhos do Senhor continuam procurando, queridos. A incredulidade vai dizer para o povo: a circunstância é mais forte do que você. A fé vai dizer que o mesmo Deus que te livrou no passado vai te livrar hoje. Se apegue, queridos, à sua história com Deus. Deus tocou no seu passado, Ele está no seu presente, está desenhando o seu futuro. Se apegue, queridos, à sua história com Deus. A incredulidade ataca mostrando as nossas limitações. A vitória da fé nos mostra um lastro de história que nós temos com Deus. Se falta hoje, já faltou ontem. Deus supriu ontem e vai suprir hoje. É o mesmo, queridos, eu e você temos uma história de construção com Deus. Nós estamos sendo moldados por Ele, queridos. Quando as suas limitações vierem, queridos, olha para o seu lastro, para a sua história, para aquilo que Deus já fez, e declara: Ele vai continuar fazendo. A voz da incredulidade, queridos, vai sempre nos falar: não vale a pena. Olha o que Números, capítulo 13, versículo 32, o texto que nós estamos trabalhando. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles falam mal da terra, queridos, que haviam ido espiar. Mas a terra era boa ou não era? Sim ou não? Era terra boa, queridos. Só que eles voltam falando mal da terra, mas a terra era boa. Olha o que Números, capítulo 13, versículo 27 nos fala. Relataram a Moisés dizendo: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. É uma terra que emana leite e mel, queridos. Eles trouxeram um cacho de uva, queridos, que 2 precisavam carregar, queridos, de tão grande que é. Existem fotos dessa espécie de uva, queridos, que dá no deserto, essa espécie de uvas, queridos, que precisa de dois homens para carregar mesmo, existe até hoje.
Era uma terra boa, queridos, a terra era boa. A promessa de Deus é boa, queridos. Viver a vontade de Deus é bom, queridos. Viver o fluir de Deus é bom. Mas requer uma guerra. Quando olhamos para a promessa, queridos, automaticamente olhamos para o esforço que ela demanda. A renovação da mente nos custa, queridos. Custa, queridos. O discipulado nos custa, custa. A santificação nos custa, custa. Custa, queridos. São gigantes que vamos precisar derrubar. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, queridos, elas são boas, queridos. Mas nós temos que olhar, queridos, que nós vamos ter um custo para isso. Você consegue me entender? Quer ver um exemplo? Nós falamos e temos profetizado. Nós vamos ver a igreja crescer, queridos. Está cheia, ter 2 cultos. Mais gente, queridos, mais serviço, mais trabalho, mais discipulado, mais briga, mais que o pastor tem que ficar trabalhando, tira para cá, arruma para cá, pare de brigar com esse. É gente, queridos. Só que vale a pena. Você consegue me entender? Para a sua vida é a mesma coisa. Quando Deus te dá uma promessa, queridos, vai custar algo. A santificação nos custa, o discipulado nos custa. Requer uma guerra, queridos. Precisamos sim derrubar os gigantes. Quer ver? Vamos analisar. Eles eram escravos comedor de cebola. Eles eram tudo escravos. Fazedor de tijolo, comedor de cebola. De vez em quando eles comiam peixe, quando o rio Nilo enchia, eles pescavam, comiam peixe. Mas eles eram escravos, queridos. Escravos. Olha o que Números, capítulo 11, versículo 5 nos fala. Quando eles estavam murmurando, olha o que eles falam. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Queridos, tem cabimento, queridos? Eles eram escravos, querido. Tinha que trabalhar no pesado, fazer tijolo, não ter salário, apanhar. Deus livra eles, queridos. Eles olham para trás e falam, ai, que saudade daquilo lá. Deus te liberta do mundo. Você olha para trás para o mundo e fala, mas nossa, era legal lá, né? Deus tira de uma situação catastrófica, queridos. Dá uma promessa para eles, queridos. Vocês vão ser uma nação poderosa, de reis e sacerdotes. E vão trabalhar no agro ainda, queridos. Eles iam ser empresários do agronegócio, queridos. Iam plantar, vender, colher, queridos. Iam viver uma vida boa, onde mana leite e mel. E eles olham para trás e falam que saudade da cebola que nós comíamos lá. Faz um balanço, queridos. Eles eram escravos, tinham que vencer os gigantes. É igual liberdade. Para tudo vai haver um cálculo nas nossas vidas, queridos. A minha velha vida, a minha nova vida e a liberdade em Cristo. Só que a gente fica agarrado com as coisas que nós achamos que tem algum valor. O mesmo balanço, queridos, é o nosso balanço. Quais os gigantes que estão pisando na sua terra? Quais os gigantes têm pisado na sua terra? É o medo, queridos, é o gigante da angústia. Qual o gigante você tem que arrancar de dentro da sua terra, da sua promessa? Qual o gigante que está dominando a sua casa? Que você precisa derrubar ele. A incredulidade, queridos, berra, não vale a pena. A vitória da fé diz, já valeu a pena. Você vai passar o Jordão e conquistar a terra. Esse é o ano, querido. Esse é o ano, querido. A voz da incredulidade, queridos, é a voz da comparação. Olha o que Números, capítulo 13, versículo 32 nos fala. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra é boa, que passamos a espiar. A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores.
todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. São homens de grande, presta atenção aqui, não caia na comparação. Fala amém aí, queridos. Pensa em um pântano, queridos. É essa caminhada, queridos, daqueles que entram na comparação. E nós temos esse mau hábito, queridos, de se comparar. Eles são homens de grande, começaram a se comparar. Eu sou pequeno, frágil, eles são grandes. Esse é um mau hábito, queridos. Mas por que nos comparamos? Queridos, nós aprendemos por comparação. A nossa alma aprende por comparação. Nós olhamos e repetimos. Eu tive um professor, queridos, de desenvolvimento motor na faculdade, muito bom, queridos. E ele filmou os primeiros passos da sua filha pequena. No desenvolvimento motor, queridos, o que a criança vai fazer? Ela vai olhar, criar um padrão e tentar imitar. E toda criança, queridos, você vai ver, ela vai subir, ela vai se apoiar em alguma coisa para ficar em pé. Depois que ela fica em pé, qual que vai ser os primeiros passos? Sempre laterais. É o desenvolvimento motor. Ela vai andar de lado, pode ver, toda criança anda assim. Para depois ela dar os seus primeiros. Mas por que isso acontece? Porque ela olha, compara e repete. E tudo nós aprendemos assim, queridos. Nós olhamos, comparamos, repetimos. Desenvolvimento motor é assim, queridos. Qualquer gesto motor, você vai olhar, comparar e repetir. Só que nós fazemos isso para tudo, queridos. Nós fazemos isso para tudo. E isso é um veneno. É um veneno para a nossa alma. Nós somos competitivos por natureza, queridos. Coloca umas crianças aqui agora, e fala, vamos apostar uma corrida. Ah, queridos, mas se matam. Sim ou não? Porque todo mundo quer ser o número 1, querido. Só que só existe um campeão, queridos, porque existe comparação. O meu tempo é maior que o seu tempo. E vivemos isso. E vivemos nos comparando. E vivemos competindo com os outros. Olha o que Salmo, capítulo 73, versículo do 1 ao 3, Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Queridos, Asaf era um levita, queridos, um homem especial, separado por Deus, queridos, mas quase se desviou por causa da comparação. Ele olhava a prosperidade dos ímpios, queridos. Queridos, os levitas, eles não tinham propriedade particular, queridos. Eles não tinham bens materiais. Asaf se compara no seu ponto fraco. Os levitas, queridos, por um trato de Deus, eles não tinham propriedade. E se escandalize, sabe quem é esse Asaf que escreveu esse salmo? O mesmo Asaf que conduziu o louvor na inauguração do templo de Salomão, onde a Shekinah de Deus entra naquele lugar e os sacerdotes não aguentam em pé. Foi esse homem, queridos. Separado por Deus, cuidado por Deus, cheio de Deus. Os seus pés quase se desviaram, porque ele começa a se comparar. E ele cria uma ilusão dentro dele, queridos, que os ricos não têm dores. Ele cria uma ilusão que tudo se resolve com dinheiro. Que quem tem dinheiro tem uma vida melhor, sem dor e sem sofrimento. É isso que Asaf fala, quando ele se compara. E a maioria de nós, quando se compara nas áreas financeiras, pensa assim. Para que Jesus? Aquela pessoa tem tudo. É um engano e uma mentira. A voz da incredulidade, queridos, é a voz da comparação. A vitória da fé
entende que você foi escolhido por Deus e a sua história é única. Preste atenção aqui, a sua história é única aqui. Não se compare, saia da comparação. Delete, se preciso for, as suas redes sociais e pare de se comparar. Fica vendo foto dos outros lá e falando, ai, que vida boa, só eu que sou um desgraçado que vive essa desgraça de vida. Se eu pudesse colocar o pensamento de vocês no telão, aqui, quando você estava no teu Instagram aqui, ia aparecer isso aqui. Se compara, se compara, se compara, se compara, e sempre para baixo. A vida do outro é sempre melhor. Dinheiro não resolve tudo, queridos. E existe dor, queridos, mesmo com aquele que tem muito dinheiro. Dor, sofrimento. A ausência de Deus causa dor no coração do homem. Não se compare, queridos. Você tem uma história única com Deus. Olha o que Êxodo 19, do capítulo 4 ao 6 nos fala. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O apóstolo Pedro, queridos, repete essa afirmação. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de particular de Deus. Se eu sou isso, como eu me comparo, querido, sendo que eu tenho uma história única com Deus? Pelo amor de Deus, para de se comparar. Para de se comparar. É um pântano, queridos. É como se você entrasse em um pântano, você não consegue se movimentar, drena suas energias. Mas aquele nasceu bem. Aquele nasceu bem, ó. Eu sou a desgraça do mundo, meu. Queridos, olha o que Asaf fala, queridos. Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim... Queridos, esse homem viu a manifestação da glória de Deus no templo de Salomão, na inauguração do templo de Salomão. Olha a história que esse homem tinha com Deus. Olha a história que você tem com Deus. Olha do buraco que Ele te tirou, olha o que Ele está construindo. Para de se comparar. A voz da incredulidade, queridos, ela distorce a nossa identidade. Números, capítulo 13, versículo 33, texto que nós estamos analisando. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Nos comparamos e logo nos menosprezamos. Sempre nos comparamos para baixo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Presta atenção aqui em mim. Queridos, quando nós falamos de estabelecimento de metas, queridos, nós estabelecemos uma meta, queridos. E você coloca assim, por exemplo, vamos usar o exemplo lá da dieta, que eu gosto de usar, ou da atividade física. Toda virada de ano nós fazemos uma meta que nós vamos fazer atividade física, amém? Todo mundo, uns fazem, outros não fazem, mas a meta é a mesma. Daquele que teve sucesso ou não teve, a meta é a mesma. E às vezes a gente tenta mudar a meta, mas não adianta, porque a meta é a mesma, sim ou não? Daqueles que fazem e não fazem. A segunda camada é como se fossem camadas de cebola. A segunda camada é o quê?
é o método, é como o processo. Como que eu vou fazer para atingir a minha meta, ok? Tem a segunda camada. E a terceira camada, queridos, é a camada da identidade. Repete comigo assim, identidade. Primeira camada da meta, a segunda de como eu vou atingir a meta e a terceira da identidade. Deus, ele transforma na terceira camada, queridos, na identidade. Quer ver um exemplo? Eu quero fazer atividade física. Como que eu vou fazer? Eu vou para academia todo dia, 5 vezes na semana, vou malhar 2 horas por dia. Meta lá em cima sempre, e daí se frustra. Mas enfim, tá lá, a segunda meta. E a terceira meta é a identidade, queridos. E a pessoa não curou a identidade. E ela sempre se olha como preguiçosa. Quando ela tende a atingir a meta pelo processo, a identidade dela trava. Agora, se a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa saudável, e vira isso dentro dela, por que ela vai para a academia? Porque ela é uma pessoa, ela não faz metas e processos para mudar a identidade. Ela muda a identidade e depois ela atinge as metas. Por isso que Deus nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Por isso que você não é um pecador, você é santo, que passa pelo processo de santificação e larga do pecado. A meta é largar do pecado. Agora, você coloca a meta, eu vou parar com isso, eu vou parar com a pornografia. Eu vou parar. Daí qual que é o processo? Eu vou colocar um monte de aplicativo, vou colocar um aparelhinho de choque, alguma coisa para largar desse trem. E põe lá um aparelho de choque. Só que não mudou a identidade, queridos. Na sua cabeça você continua pensando, homem é assim mesmo, está lá amarrado. Agora quando você entende, eu sou santo, fui santificado por Cristo Jesus, a minha identidade mudou. O processo continua andando. Eu ando em santificação e a minha vida toca para frente. Você está me entendendo? Você consegue me entender? É aqui que muda, queridos, é na identidade. Por isso que a voz da incredulidade sempre vai estar na nossa identidade. Por isso que você escuta uma voz dentro da cabeça falando assim para você, assim, você não pode. Você é muito burro para conseguir. Por isso que você vai ouvir sempre uma voz dizendo assim, você é muito preguiçoso. Sabe de quem que é essa voz, né? É do acusador, que acusa os nossos irmãos de dia e de noite, diante de Deus. Falando assim, você não consegue. O outro lá consegue, você não. Daí você pensa assim, eu vou melhorar a minha vida. Não, você é muito burro para conseguir, você não tem informação suficiente para isso. Porque a incredulidade vai atacar sempre na sua identidade. Tem um livro muito bom que um pastor escreveu sobre identidade e destino, tem para vender aqui. Para mudança de identidade. Você está me entendendo? Quem é você? Essa é a pergunta que tem que ser respondida, queridos. Você não é o carro que você tem, você não é sua conta bancária. Quem você é? Eles eram escravos e se viam como escravos. Eles se viam, queridos, como escravos, queridos. Eles se viam como gafanhotos. Não importa o processo, a meta que eles tinham, eles não iam atingir. Se a meta fosse entrar na terra prometida, queridos, com a ajuda de Deus, se essa identidade não mudar, queridos, eles não iam atingir. A voz da incredulidade, queridos, ataca a sua identidade. A vitória da fé apresenta uma nova identidade em Cristo Jesus. A voz da incredulidade, queridos, defende a sua reputação. Olha o que o texto nos fala. Como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Eles falam assim, queridos. Aos nossos olhos nós somos como gafanhotos, assim que nós nos vemos. Como nós nos vemos, nós nos tornamos. É assim que a Bíblia fala. Assim como eu me vejo, eu me torno. Se eles se viam como gafanhotos, eles achavam que os outros viam eles como gafanhotos. Você acha, queridos, que eles foram fazer uma pesquisa, chegar, seu gigante, o que você acha que nós somos? Porque eles estão falando, aos olhos deles também eram como os gafanhotos. Você acha que eles fizeram uma pesquisa? Seu gigante, você olha para nós, você vê a gente como gafanhoto? Eles não fizeram uma pesquisa, queridos, que como eles se olhavam, eles achavam que os outros olhavam para eles. Eles estavam muito preocupados com o que os outros diziam. Pessoas que defendem a sua reputação não conquistam. Preste atenção aqui. Pare de pensar no que os outros pensam de você. Eles estavam muito preocupados, queridos. Aos olhos deles também nós éramos como... Pare de pensar como os outros pensam de você.
Tem gente que fica brigando, queridos, para defender sua reputação. Fica brigando. Ah, ninguém pode falar mal de mim, ninguém pode falar mal de mim. Que se exploda, queridos. Se você ficar defendendo a sua reputação, queridos, você vai perder muito tempo. Queridos, você fazendo ou não fazendo, vão falar mal de você. Faz parte do pacote. Não perseguiram Jesus? Sim ou não? Vai acontecer com você o quê? Todo mundo vai ser teu amiguinho? Só no Fantástico Mundo de Bob. Só no Evangelho de conto de fadas, queridos. Queridos, qualquer ação que você tiver no Evangelho, as pessoas vão falar mal de você, queridos. Assim como perseguiram Jesus, vão perseguir você. Não faz sentido tentar se justificar, se defender. A voz da incredulidade defende a sua reputação. A vitória da fé diz que já estamos mortos. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20 nos fala. Olha que interessante. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Quando falam mal de você, queridos, lembre-se, você já morreu em Cristo Jesus. Temos uma promessa, amém? Vamos viver o fluir em nossas vidas e através das nossas vidas. Então foque nesse propósito. Pastor, estão falando mal da gente como igreja. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Minha reputação morreu, querido. Pastor de vocês não presta, ok. Só que vão falar que você não presta. Você tem que entender que você morreu. Senão você vai sempre ficar preocupado com o que os outros estão falando. E pior, tem uns de nós que tenta fazer e falar que justificar que você é bonzinho. E tenta convencer os outros que você é gente boa. Você ri, mas você faz isso às vezes. Chega em uma roda que você sabe que as pessoas não gostam de você e você faz de tudo para agradar. Até distorcendo a tua personalidade. Para que as pessoas te aceitem. A rejeição faz parte da nossa caminhada aqui. E tem lugares que vão nos rejeitar. E a rejeição faz parte. Não fica tentando se justificar. Não fica tentando convencer as pessoas que você é um cara legal. Uma menina legal. Não adianta. Em busca disso, queridos, muitas meninas se entregam. Você está me entendendo? Nós temos a promessa, queridos. Nós precisamos parar de se olhar como gafanhoto. E nós precisamos apertar um botãozinho para explodir o que os outros pensam da gente. Não estou falando para você cair para o outro extremo de ser um arrogante. Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Não, queridos. Às vezes o que os outros pensam, pessoas próximas, pode ser um balizador, queridos. Porque às vezes você pode estar errado. Alguém pode vir te ajustar, ok, tudo bem. Agora você querer agradar todo mundo, queridos, é impossível. Nós não somos gafanhotos. Nós somos reis, sacerdotes do Deus Altíssimo. Daquele que tem escrito uma história nas nossas vidas. E nós vamos conquistar as promessas através da vitória da fé. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu creio, queridos, de todo o coração que essa palavra vai balizar as nossas vidas esse ano. Nós vamos entrar na terra que emana leite e mel. A grande pergunta para você hoje: qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para a sua família? Qual é a promessa que Deus tem dado a você? O que Deus tem falado com você? Pessoalmente, como igreja, queridos, a promessa é que eu e você vamos viver o fluir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. E não há quem impeça.
porque nós vamos ver a vitória da fé em cada passo. Você recebe no seu coração, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos